Olá pessoal, tudo bem? Bem, a gente vai começar agora com uma parte de planos, né? Como que a gente poderia escrever a equação do plano? Qual que seria a lógica aqui agora? Bem, na verdade tem duas lógicas para a gente trabalhar com a equação do plano, tá? O que a gente pode pensar aqui é mais ou menos o seguinte. Vamos pensar que a gente tem um plano aqui, tá? Vou chamar esse plano de plano π, tá ok? Bem, o que a gente tem em geral num plano eu tenho algum ponto de referência nele, tá ok? E eu tenho um ponto P qualquer do plano aqui, tá? Então ele é esse ponto P ele é um ponto qualquer, tá? X, Y, Z aqui. E, bem, e eu tenho o vetor AP, tá? O vetor AP é uma coisa que eu tenho, né? Na verdade, eu consigo escrever essa conexão aqui entre AP, tá? Bem, tem duas maneiras de eu descobrir, tá? Uma delas é o seguinte: eu posso pensar aqui nesse plano, eu posso pensar aqui que eu tenho um vetor aqui normal a esse plano. Esse vetor normal a esse plano, ele é um vetor que é ortogonal a esse plano. Deixa eu ver esse lado aqui. Ele é um vetor que faz 90 graus com esse ângulo aqui, tá? Então, vou chamar ele de N, tá? De vetor normal, tá? Bem, que relação que tem esses dois vetores, tá? Então, que relação tem, na verdade, um vetor qualquer desse plano π com relação ao vetor n? Eles são ortogonais, tá? Então, de cara, como esse vetor n é um vetor normal ao plano π, tá? Eu tenho aqui é o seguinte: n é ortogonal ao plano π. Isso implica que o nosso vetor n ele é também ortogonal a qualquer vetor que está nesse plano, inclusive o vetor AP, tá? Então o que a gente tem aqui é basicamente o seguinte: eu tenho que, se esses dois caras são perpendiculares, o que eu sei é que o produto escalar entre eles é zero. Tá? Então, fazendo o produto desse vetor normal. Esse vetor normal, tá? Eu vou chamá-lo aqui de ABC, tá? Ele é um vetorzinho dado por ABC. Então, eu vou ter ABC escalar o vetor AP, que nada mais é que P menos A, né? E P menos A, eu sei que vai ser X, Y e Z, na primeira coordenada, menos o x do A, menos o y do A e menos o z do A. Tá? Então, esse produto escalar aqui é zero. Então, o que eu tenho aqui? AX menos AXA mais Bzinho y menos Bzinho YA mais CZ menos CZA igual a zero. Tá? Posso dar um jeito de organizar esse cara aqui desse jeito. AX mais BY mais CZ. Esses elementos, menos AX, menos BYA, menos CZA, eu vou juntar eles todos numa única variável D, que, como eu conheço A e conheço XA, né, eu sei que esse cara é um número, tá? Então eu tenho mais D, tudo isso igual a zero. Beleza? E essa daqui é uma equação do plano que a gente conhece bem, tá? Em geral, quando a galera vê planos aí,
ver a equação do plano, ele vê exatamente essa equação, tá? Bem, tem uma outra equação também, que seria a gente pensar no plano com uma equação meio paramétrica, tá? Então, se eu pensar no mesmo plano π aqui, tá? Pensar aqui no plano π, eu tenho o ponto A, ok? E eu tenho o ponto P, tá? Está ligado aí com esse vetor. O que a gente pode pensar também é o seguinte: se eu conhecer dois vetores desse plano π, por exemplo, eu conheço aqui o vetor U, conheço aqui o vetor V, tá ok? Bem, o que dá para se fazer é que eu posso considerar o vetor AP como uma combinação linear do vetor U e do vetor V, que já são conhecidos. Beleza? Então, o AP pode ser escrito como um parâmetro T vezes o vetor U, mais um parâmetro S vezes o vetor V. Certo? E aí, pessoal, AP é P menos A, então o P pode ser escrito como A mais T vezes U mais S vezes V, tá? E aí eu consigo escrever qualquer ponto P aqui do meu plano, usando aqui essa combinação linear desses dois vetores, tá? E encontrando aqui o valor do ponto P, tá? Posso até escrever aqui nas equações paramétricas. Então, eu tenho XYZ, aqui eu tenho XA mais T vezes XU mais S vezes XV. O Y vai ser o ponto de referência mais T vezes YU mais S vezes YV. E o Z pode ser ZA mais T vezes ZU mais S vezes ZV. Ok? São duas formas distintas da gente encontrar a equação desse plano, tá? Então aqui estou mostrando mais ou menos a mesma coisa. Aqui é a nossa equação geral do plano, né? E também a equação paramétrica aí do plano, que é exatamente o que eu escrevi lá para vocês. Beleza, pessoal? Vamos fazer alguns exemplos e depois a gente chega em relação entre planos, tá? Bem, com isso, pessoal, seguinte. Como é que eu poderia, por exemplo, sair dessa relação aqui para essa, né? O que que daria para eu fazer? Aqui é muito simples, tá? Lembra do produto vetorial? Então, se eu fizer o produto vetorial U com V, então se eu pensar aqui no vetor U e se eu pensar aqui no vetor V, eu tenho que o produto vetorial entre eles, né, U e V, vai dar o quê? Vai dar exatamente uma reta normal. Tá? Então, esse cara aqui é U vetorial V. A partir do momento que você faz isso daqui, você tem a reta normal e aí você consegue escrever da primeira maneira. Tá? Você consegue escrever a equação do plano como uma equação como uma equação geral do plano. Tá? Então, você sai da equação paramétrica para a equação geral. Ok? Bem, então, vamos pensar num plano aqui qualquer. Tá? Então, vamos pensar aqui num certo exemplo. Tá? Eu tenho aqui, nesse exemplo, eu tenho, por exemplo, 3 pontos. Tá? Vocês devem ter ouvido falar que 3 pontos formam
um plano, não é? Bem, vamos saber que plano que é esse, tá? Então, eu tenho um ponto A aqui, vou chamar de 1, 3, 2, sei lá. Ponto B, 2, menos 1, 0. E o ponto C, eu vou chamar de, sei lá, 3, menos 2 e 5. Ok? Tenho esses três pontos aqui, tá? Bem, a primeira coisa que eu falei para vocês foi que com com dois vetores e um ponto de referência, ok. É o seguinte, vamos criar o vetor AB e vamos criar o vetor AC, tá? Com esses dois vetores, olha só o que a gente vai ter. O AB é B menos A, né? Que vai ser igual 2 menos 1, 1. Menos 1, menos 3, menos 4. 0, menos 2, menos 2. O vetor AC, por sua vez, é C menos A, que vai ser 3 menos 1 dá 2. Menos 2, menos 3, menos 5. 5 menos 2, 3. Então, a gente tem esses dois vetores que já estão calculados para a gente, tá? Então, de acordo com o que foi feito nas equações paramétricas do plano, o que a gente tem aqui é basicamente o seguinte, que o nosso ponto P vai ser o ponto de referência A mais, né? Eu tenho aqui T, um parâmetro T, Z vale 2. Tá, mais T mais S vezes menos 2, mais S vezes 5. Beleza, pessoal? Então, super tranquilo, tá? A gente conseguiu aí fazer todos esses caras. Então, aqui eu já tenho a minha equação geral aqui da minha reta. Como é que eu escrevo, então, agora, do meu plano? Como é que eu escrevo a equação geral do meu plano? Eu tenho a equação paramétrica do plano, vou escrever a equação geral. Para isso, eu preciso calcular o vetor normal, que é dado por AB, vetorial AC, tá? E que a gente já sabe, vai resultar no determinante. Então, eu tenho IJK, o primeiro é 1 menos 4 menos 2, o segundo é 2 menos 5 e 3, tá? Isso aqui vai ser igual menos 12 menos 10 vai dar menos 22. Já, número grande, já. Grandinho, né? 3 mais 4 vai dar 7, então vai dar menos 7. E menos 5 mais 8 vai dar 3. Ok? Então eu tive menos 22, né? Menos 12 mais 10 e isso aqui vai ficar negativo. Então, menos 10 e menos 22. É isso aí mesmo. Beleza, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter aqui exatamente ax mais by mais cz igual a zero.
Aqui é A, B e C. Lembrando que A, B e C são os componentes do vetor normal. Então, o que eu vou ter aqui é que o meu plano π, né, vai ser dado por menos 22x, menos 7y, mais 3z, mais d, que é a única coisa que eu não conheço, igual a zero. Como é que faz para eu descobrir o d? Joga o a no plano, né? O a não vale 1, 3, 2? Então, eu vou jogar menos 22 vezes 1, menos 7 vezes 3, mais 3 vezes 2, tá? Lembrando que esses caras, aqui 1, 3 e 2, é exatamente o meu ponto A. E aqui eu tenho mais D igual a zero, tá? Com isso eu tenho que D é igual. Aqui eu tenho menos 22. Menos 7 vezes 3 vai dar menos 21. Então eu tenho menos 43. Né? Mais 6 vai ficar menos 37. Passa para o outro lado, mais 37. Então eu tenho que o meu plano é menos 22x, menos 7y, mais 3z, mais 37, tudo isso igual a zero. Beleza? Essa é a equação do nosso plano. Tá? Então eu tenho a equação do nosso plano tanto aqui, pela equação geral, quanto utilizando ali os dois vetores. Beleza, pessoal? Será que é isso mesmo? Vamos olhar o GeoGebra? Então vamos olhar o GeoGebra. Vamos esquecer esses exemplos anteriores, ok? Vou começar ali uma nova calculadora. Vou fazer uma calculadora 3D, ok? E aí, vou criar os 3 pontos, tá? Então, o ponto A. 1, 3, 2. B. 2 menos 1, 0. O ponto C é 3 menos 2 e 5. C, 3 menos 2, 5. Tem aqui o ABC, tá vendo? Ó, que gracinha eles. Tá? Bem, por gerar o vetor, vou chamar de AB, né? AB é o vetor AP. AC é igual ao vetor AC. Vamos ver se a gente acertou. 1 menos 4 menos 2, 2 menos 5 e mais 3. Tá? Uma das maneiras de você fazer o plano é, vamos pegar esses vetores. Então, eu tenho A mais T vezes vetor AB, isso está uma reta, perceba que está uma reta aqui, mais S vezes AC. E, o, é, que isso vai dar... Não, não deu. Deixa eu ver aqui. Bem, talvez é uma equação do plano, né? Eu tenho um plano com 3 pontos, ABC, ele vai me dar só a equação geral, tá? Mas tá vendo que bateu? Menos 22x, menos 7y mais 3z, ao invés de ser mais 37, ele jogou menos 37. E tá aí, é realmente a equação do nosso plano, tá? Queria vê-lo escrevendo em formato paramétrico, mas talvez não vai ter como.
Porque eu até tenho t vezes o AB, que é a reta que passa por AB, e perceba que é uma reta que está dentro desse plano, tá? Mas vezes mais, se eu fizer T de novo, enfim, com X dá. Beleza. Pronto. Eu consigo também a equação paramétrica usando isso daqui, né? Ah, não, não consegui não. Achei que com X daria. Mas enfim, não consegui. Tá, vamos deixar só a equação do plano do jeito mesmo. Bem, pessoal, então perceba que a gente conseguiu aí calcular a equação do nosso plano, tá? Bastando o quê? Os dois vetores, consigo construir aí dados 3 pontos. Bem, se eu pegar e fizer o produto vetorial entre AB e AC, perceba que ele vai dar exatamente esses termos aqui, menos 22, menos 7 e 3. Que aí foi quase que suficiente para a gente calcular a equação do nosso plano aqui. Beleza, pessoal? Bem, a primeira parte de planos é isso. A gente vai tentar seguir mais ou menos a mesma lógica de reta, tá? Que qual que, bem, dados planos, qual é a relação entre esses planos? E aí, uma segunda parte, que é qual a relação entre uma reta e um plano, né? Tá acontecendo aí. Ok, pessoal? É isso. E até a... Opa, tem um detalhe aqui. Tá vendo que esse pedaço preto aqui, deixa eu desenhar ele de vermelho. Tá vendo? Isso aqui é o nosso vetor normal, né? O vetor U ali. Perceba, pessoal, que ele é perpendicular no nosso plano, tá? Então, se eu deixar o nosso plano aqui retinho aqui, ele dá exatamente meio que perpendicular a ele, tá? Perceba aqui. Ele vem aqui e bate de frente aqui, de forma ortogonal a esse plano, tá? Então, a gente tem que de fato, esse cara aqui é o vetor normal desse plano. Beleza, pessoal? Acho que é isso e até a próxima.